Amém. Vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 ao 5, depois 10 e 11, 16 ao 22, 27, 28, 46, 48. Guardaram? Daniel capítulo 2, versículos 1 ao 5. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. Seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Versículo 10 e 11. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Versículo 16. Foi Daniel ter com o rei, ele pediu, designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Amém. Senhor amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco nesta manhã. Espírito Santo, nós abrimos o nosso coração para Ti. Venha, Senhor, transformar a nossa vida enquanto ouvimos a Tua palavra. Que a unção do Teu Espírito Santo esteja sobre nós nesta manhã, para ouvirmos a voz do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Diga amém.
Então preste atenção, fique com a Bíblia aberta, porque eu vou contar esta história para você inteirinha, porque toda ela está no capítulo todo, e eu não li o capítulo todo. Mas semana passada eu falei de Daniel, que ele estava na Babilônia como escravo. Daniel, ele foi levado como escravo para a Babilônia, a terra que não era a sua terra, falando uma língua que não era a sua língua, com deuses que não eram os seus deuses, não era o seu Deus. Enfim, Daniel estava numa terra estranha, separado da sua família, separado de tudo aquilo que ele amava, dos seus sonhos. E o rei, o imperador, o homem mais poderoso da terra naquela época, se chamava Nabucodonosor. Isto você pode ler nos livros de história, nos livros lá do colégio, da faculdade, do ginásio, sei lá, segundo grau. Nabucodonosor era o rei da Babilônia, e a Babilônia era o maior império daquela época, dominava toda a terra conhecida. Naquela época o rei, ele soltava e prendia, mandava matar quem ele achasse que deveria matar. Se ele olhasse para uma pessoa e não gostasse dela, ele mandava matá-la, e a palavra dele era a palavra suprema na terra. E o rei Nabucodonosor teve um sonho, e este sonho se repetiu por várias vezes durante a noite, porque aqui no versículo 2 fala os sonhos no plural. Significa que ele sonhou e acordou e dormiu de novo, e sonhou novamente e dormiu. Durante a madrugada ele acordou perturbado. Aquele sonho era um sonho que o perturbou. Na verdade foi um pesadelo que ele teve durante toda aquela noite. E quando um rei poderoso como aquele tinha um pesadelo, todas as outras pessoas tinham um pesadelo também. Se o rei não dormisse, ninguém iria dormir também. Se o rei estava perturbado, todos iriam estar perturbados. Porque a gente vê que mesmo a pessoa mais poderosa da terra perdeu o sono de madrugada, porque ele era um homem, ele era mortal, ele era como qualquer outro ser humano, porque uma pessoa pode ter dinheiro, pode ter posição social, pode ter doutorado, etc, mas é um ser humano sujeito a qualquer outra coisa, igual a todos os seres humanos que estão sobre a terra, ou que já viveram. E aquele rei naquela noite, ele não conseguiu dormir direito, ele ficou perturbado a noite inteira, até que ele se levanta e ele chama os sábios do seu reino, os conselheiros. O rei, ele tinha conselheiros, ele tinha pessoas que estavam próximas a ele, que o ajudavam, que davam conselhos, que falavam. E a Bíblia diz que ele chama lá os conselheiros, os magos, feiticeiros, caldeus, pessoas que estavam lá, os ministros. Ele reúne todo mundo ainda à noite, ainda escura, porque ele estava perturbado, ele não conseguia dormir mais, ele queria saber qual era a interpretação daquele sonho que ele teve naquela noite. Só que os magos, quando ouviram viram o rei perturbado, falaram para o rei, fala para nós qual é o teu sonho, e nós vamos dar ao rei a interpretação. Mas o rei não lembrava totalmente do seu sonho, e o rei também pensou, se eu falar o sonho, eles vão combinar entre eles, e eles vão falar a mesma interpretação, e eles podem estar me enganando. Então o rei falou o seguinte para eles: vocês, não vai ser assim. Se vocês têm a interpretação, vocês também têm o sonho. Então vocês me falem o que é que eu sonhei, e então vocês deem a interpretação. E se vocês não fizerem isto, estão mortos. Quando um rei fica perturbado, e ficava perturbado naquela época, todo mundo ficava perturbado. Agora não era só o rei que perdeu o sono, todos perderam o sono,
porque eles ficaram desesperados, chocados, impactados com aquilo, e então eles responderam ao rei, e falaram para o rei: rei, jamais alguém pediu, qualquer rei da terra pediu uma coisa assim para os seus súditos. Sabe por quê? Porque ninguém consegue revelar uma coisa assim, somente os deuses poderiam revelar uma coisa destas, e os deuses não moram com os homens, os deuses não habitam aqui nesta terra, ou seja, não havia esperança, não havia saída, não havia solução. Quem é que poderia agora adivinhar o que o rei sonhou, e depois de adivinhar o que o rei sonhou a noite toda, ainda assim dar a interpretação que satisfizesse, que acalmasse o rei naquela noite? Então todo mundo perdeu o sono, ficaram desesperados. O que é que nós vamos fazer agora? E então a notícia chegou a Daniel, e Daniel também era um dos sábios, ele foi treinado durante 3 anos lá na Babilônia, para estar ali também no grupo de pessoas que iriam ajudar o rei a dar palavras para o rei. E quando Daniel soube esta palavra, ele pede uma audiência ao rei, e ele fala para o rei, para a pessoa que cuida da agenda real: eu queria marcar um tempo com o rei, eu queria ver se o rei tiver um tempo na agenda dele, e se o rei marcar o tempo, eu vou falar com o rei, e eu vou dar a interpretação do sonho que o rei teve. Primeira coisa, a gente vê a ousadia de Daniel, a gente vê a fé de Daniel, a gente vê porque Daniel não sabia qual era o sonho, Daniel não tinha interpretação nenhuma, ele simplesmente, ele pede um horário na agenda do rei, e ele fala para a pessoa: se o rei marcar um horário, ele fala a hora, e eu vou falar com o rei, e eu vou dar a interpretação daquilo que o rei sonhou. Ele não sabia o que o rei havia sonhado, mas Daniel, ele era um homem de fé, ele cria em Deus, ele cria que Deus tem o controle sobre todas as coisas, ele cria que Deus era um Deus que revela aquilo que está escondido, o Deus que revela mistérios, o Deus que fala conosco, o Deus que é socorro na hora da necessidade, o Deus que é socorro na hora da angústia. Ele sabia que ele precisava dar um passo. Sabe por quê, meu querido irmão? Na nossa vida, se nós não dermos passos, nada acontece na nossa vida. Jesus falou para Pedro lá sair do barco e andar em direção a ele, e nada iria acontecer se Pedro não colocasse o seu pé fora do barco, na água. A gente quer que o milagre aconteça primeiro, e a gente fala: bom, se o milagre acontecer, eu vou agradecer a Deus, se o milagre acontecer, eu vou crer em Deus, se o milagre acontecer, a partir de agora eu vou servir a Deus. Mas na verdade precisa ser o contrário, meu amado. Eu vou crer em Deus agora, e o milagre vai acontecer em minha vida. Eu vou dar um passo agora, e Deus vai fazer grandes coisas em minha vida. Ou seja, eu preciso agir primeiro. Quem está acordado, diga amém. Ainda está muito grave o meu microfone. Às vezes nós cantamos um cântico aqui na igreja, que a gente fala assim: que eu vou dançar antes do milagre acontecer. Eu vou dançar antes do milagre acontecer. A gente quer dançar depois. Querido, é fácil gritar depois que a muralha cai. Eu quero ver você gritar antes. Quero ver você gritar antes da muralha cair.
Daniel, ele foi antes de ele saber, antes de ele ter revelação, antes de Deus falar com ele, antes de ele ter qualquer insight, qualquer pensamento vir à sua cabeça sobre qual seria este sonho tão perturbador que o rei teve, ele marcou uma audiência e ele falou: olha, por favor, fale para o rei que eu vou dar a interpretação. E a Bíblia diz que ele saiu dali, foi marcado o horário para ele ir falar com o rei, e ele foi para a sua casa, e ele chamou seus 3 amigos judeus, e falou para eles: vamos orar e vamos pedir misericórdia ao Senhor, porque o Deus do céu pode revelar este mistério para mim. E então, como é bom nós termos irmãos que orem conosco, não é verdade, queridos? E eles começaram a orar, e eles oraram aquela noite. Talvez Daniel orou até se cansar, e naquela madrugada Deus falou com Daniel, e naquela madrugada a Bíblia diz no versículo 19, que foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. À noite, Deus revelou a Daniel qual era o sonho daquele homem, qual era o sonho do rei, e Deus revelou a Daniel a interpretação daquele sonho. Isto é um milagre, não é verdade? O Deus que fala. E então a Bíblia diz aqui, eu quero parar um pouco nesses versículos aqui, no versículo 20, Daniel então, quando a Bíblia diz no versículo 19, Deus revelou numa visão de noite, então Daniel bendisse o Deus do céu. Quando Deus revelou a Daniel aquela palavra de madrugada, Daniel começou a agradecer a Deus, a bendizer a Deus. E aqui a gente encontra, queridos, nesses 3 versículos, do versículo 20 ao 22, nós encontramos um pequeno pedaço da teologia de Daniel, daquilo que Daniel cria sobre Deus. Sabe por quê? Porque aquilo que você crê sobre Deus afeta a sua vida aqui nesta terra. Você pode pensar assim: pastor, eu não me interesso muito por esse assunto de teologia, esse negócio de teologia deixa lá para os camaradas, lá para os pensadores. Todos nós somos pensadores, você não pensa? Todos nós pensamos. Então, a teologia nada mais é do que o estudo de Deus. Theos é Deus, logia, estudo de Deus. O que nós estamos fazendo aqui hoje pela manhã? Nós estamos estudando teologia, nós estamos estudando sobre Deus. Então, a teologia influencia a minha vida diária, a teologia influencia as minhas emoções, meu amado, no dia a dia. Porque o que eu creio, o que eu acredito sobre Deus, pode mudar radicalmente a minha vida, pode mudar o meu humor, pode mudar a minha maneira de ver as coisas, pode mudar a minha maneira de enfrentar a vida, enfrentar as circunstâncias, a visão de Deus que eu tenho, a minha teologia, aquilo que eu acredito sobre Deus, é extremamente importante na nossa vida, queridos, porque a pessoa que não acredita sobre Deus, ou acredita num Deus que não é o Deus da Bíblia, a vida dela é uma vida vazia, é uma vida de medo, é uma vida de aflições, é uma vida de preocupações. Tem gente que não dorme de noite, porque ela não tem uma teologia, ou uma visão de Deus correta. Como é que Daniel tinha esta ousadia de falar para o rei arriscar a sua vida, de morrer antes dos outros? E se Deus não revelar nada, e se Deus não falar nada, e se Deus não agir, e se nada acontecer? A teologia de Daniel era diferente. O que ele pensava sobre o caráter de Deus era diferente das outras pessoas. Isto que faz a nossa vida diferente, meus amados. O que é que você pensa sobre Deus? Qual é a tua teologia sobre Deus?
Como você pensa que Deus é? Como Deus é para você? Qual é a imagem de Deus que você tem? A imagem que eu digo não é aquilo que os seus olhos conseguem enxergar, porque a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, ninguém viu a Deus com os seus olhos, mas cada um de nós crê de uma maneira num Deus em nosso coração. Até o índio lá ele acredita, até o ateu ele acredita talvez que haja uma força superior e etc, etc. E muitos dos chamados ateus viram crentes se eles estão num avião caindo sobre a terra. Viram crentes, rezam, faz sinal da cruz. O cara nunca entrou numa igreja, mas ele aprende o sinal da cruz naquela hora. Faz lá, se benze, pede por algum santo. Ele busca alguma coisa onde ele segurar aquele instante de desespero na sua vida. As pessoas falam, não acredito em Deus, até ele cair numa UTI, entubado, como tantas vezes eu já vi na minha vida, e aí a pessoa muda a sua teologia. Vocês estão aqui comigo, meus queridos irmãos? Mas qual era a teologia de Daniel, que ele pensava sobre Deus? Olha, primeiramente, ele pensava, Deus é eterno. Ele diz assim, de eternidade a eternidade. Versículo 20, seja exaltado, seja bendito, seja glorificado o nome de Deus, de eternidade a eternidade. Primeira coisa, ele acredita que Deus não nasceu, Deus é eterno. Antes de haver qualquer coisa, antes de haver princípio, Deus ele não nasceu, ele não foi criado, ele está antes e ele está depois, ele não tem fim. Eu sei que o conceito de eternidade é extremamente difícil para mim e para você. É difícil nós entendermos alguma coisa que seja eterna. Como assim, pastor, nunca nasceu? Sabe por que é difícil nós entendermos? Porque tudo que está ao nosso redor tem começo e tem fim. Tudo que está ao nosso redor tem princípio. A vida começa lá no nascimento, nasceu e morreu. Nós não conseguimos entender alguma coisa que não nasce e não morre. Para nós esse conceito de nunca nasceu, nunca ter fim, ele vive por 1 milhão, 2 milhões, 3 bilhões, 4 trilhões, 4 bilhões e 30 trilhões e blá 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 bilhões, e não tem fim. Como é que pode isso daí? Mas a Bíblia ela diz que Deus ele é eterno, ele não nasceu, ele não morreu, ele não vai morrer, ele não foi criado, não vai ter um dia que ele vai desaparecer. De eternidade a eternidade, Daniel acreditava, o Senhor é Deus. Segunda coisa, ele acredita que Deus é sábio. Ele diz assim, porque dele é a sabedoria. Deus, ele é sábio. Ele não é sabedoria, a sabedoria é dele. Dele é a sabedoria. E ele diz aqui, todos os sábios são sábios, porque ele dá sabedoria aos sábios, e ele dá entendimento aos entendidos. Deus é sábio, ou seja, ele sabe a melhor maneira de fazer as coisas. Sabedoria é diferente de conhecimento, você está aqui comigo? Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Uma pessoa pode conhecer bastante e não ser sábio. Você pode saber tudo sobre filhos e não ter a sabedoria para educar os seus filhos. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é a aplicação do conhecimento da melhor forma possível. A sabedoria é eu pegar o conhecimento e aplicá-lo da melhor maneira que vai trazer o melhor resultado. É escolher o melhor caminho. Deus ele é sábio. Por isso, meu amado irmão, a Bíblia nos ensina a ser sábios. A Bíblia diz assim, olha, eu sou mais sábio. O salmista ele diz, eu sou mais sábio do que os meus mestres, porque eu guardo a tua palavra. Então ele diz o seguinte, a sabedoria pertence a Deus, dele é a sabedoria.
Se você quer aprender a ser sábio, vai para o que Deus ensina. Ele ensina como agir no seu trabalho, Ele ensina como agir no teu casamento, Ele ensina como agir com seus filhos, Ele ensina como lidar com o dinheiro. A Bíblia ensina todas estas coisas, e se você seguir estes princípios da Bíblia, você vai ser bem sucedido nestas áreas que você seguir a sabedoria de Deus. Você entende isto? Ele diz em terceiro lugar, Deus é poderoso. Ele diz assim, porque dele é a sabedoria e o poder. O poder pertence a Deus, porque ele diz assim, é Ele quem muda o tempo e as estações. Ele remove reis, Ele estabelece reis. A Ele pertence a sabedoria, a Ele pertence o poder. Ele controla as coisas, Ele controla as estações, Ele controla o tempo, Ele remove, Ele estabelece, Ele exalta, Ele abate, Ele levanta, e quando for preciso Ele derruba também. A Bíblia diz aqui, Ele remove reis e Ele estabelece reis. O conceito que Daniel tinha do Deus que ele tinha é diferente da maior parte da teologia que as pessoas têm, porque Daniel ele acreditava o seguinte, Nabucodonosor ele está neste trono simplesmente porque Deus permitiu que ele estivesse nesse trono. Se o Senhor do céu quiser tirá-lo deste trono, do Deus que eu acredito, Ele estabelece reis, e o Deus que eu acredito, Ele remove reis também. Ele coloca, e se for preciso, Ele tira. Aquilo que você crê é importante. Ele fala, Deus ele é todo poderoso. As estações da terra, o tempo está nas suas mãos. As coisas que acontecem estão nas suas mãos. E ele diz aqui também no versículo 22 que Deus é onisciente. O que é onisciente? Que Deus sabe tudo. Sabe tudo. Versículo 22 diz, Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas. Com Ele mora a luz. Ele revela o profundo. Ele revela o escondido. Ele revela o mistério. Ele revela o futuro. As trevas, diz aqui, olha, as trevas, Ele conhece o que está em trevas, Ele conhece aquilo que ninguém enxerga, Ele conhece o escondido, aquilo que está no oculto, aquilo que está em trevas, não é encoberto aos olhos do Senhor. A luz mora com Ele, a luz mora com Ele, Ele sabe tudo. Será que tem coisas que Deus não saiba? Ele sabe todas as coisas. Daniel, ele acreditava, Deus é eterno, ele acreditava, Deus é sábio, ele acreditava, Deus é poderoso, ele acreditava, Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, Ele revela mistérios, Ele revela segredos, e diz no versículo 28, Daniel fala assim, mas há um Deus no céu, falando para o rei, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Daniel falou, Deus revelou ao rei no sonho o que vai acontecer nos últimos dias, o que vai acontecer no futuro, diga futuro. Deus revelou ao rei o que iria acontecer no futuro, num sonho. Deus mostrou o futuro para o rei. Sabe por quê, meu amado irmão? Porque Deus conhece o futuro, Deus conhece todas as coisas. Você está me ouvindo, meu amado irmão? Ele acreditava nestas coisas. Sabe por quê? Eu vou bater de novo nesta tecla agora, por alguns minutos, um parênteses aqui, porque tem surgido uma teologia que ao meu ver, é uma falsa teologia, porque não é bíblica.
Não é bíblica. Alguns pensamentos de teólogos que estão contrários à Bíblia. E muitas vezes querem entrar na igreja de uma maneira meio que velada. E está errado. São conceitos errados, antibíblicos. Eu não vou ficar discutindo essas coisas com vocês, mas eu quero só dar uma breve explicação, que é chamado de teologia relacional, ou teísmo aberto, que vem na verdade de uma teologia chamada teologia do processo. Eu vou falar só algumas coisas que se acredita que é contrário ao que Daniel está dizendo aqui. Primeiramente, eles acreditam que o atributo mais importante de Deus é o amor, e que tudo gira em torno disto. E eu quero dizer para você que na Bíblia não existe atributo mais importante de Deus, porque Deus é perfeito em tudo. Deus, ele é juiz com a mesma intensidade com que ele ama. Não existe, a justiça de Deus não é maior que o amor de Deus. Na verdade, a justiça de Deus é a revelação do amor de Deus em determinada circunstância, para determinadas pessoas. Então olha bem, não existe um atributo. Deus não é mais sábio do que poderoso. Deus não é mais poderoso do que ele ama. Deus não é mais juiz do que ele é sábio. Você consegue entender isto? Deus, na verdade, ele é perfeito em tudo, em todo o seu caráter, em tudo que ele é. Ele não tem como crescer. Deus não tem como crescer em sabedoria, porque ele já é ele tem toda a sabedoria. Deus não tem como crescer em amor. Deus não tem como crescer em justiça. Deus não tem como crescer em onipotência, porque ele já é a perfeição da onipotência. Você consegue entender isso? Segundo lugar, essas pessoas acreditam que Deus não é soberano, que ele é incapaz de realizar tudo aquilo que ele deseja, que ele vai redesenhando a história de acordo com as nossas decisões. Está errado, porque Deus, ele pode sim fazer o que ele quer. Ele não faz algumas coisas. Ele não faz, não é porque ele não tenha poder de fazer, mas porque ele resolveu não fazer. Por exemplo, ele pode matar você agora. Você acredita que Deus pode matar você agora? Você pode morrer agora? Pode morrer agora. Mas Deus, ele pode fazer isto. Mas ele resolveu talvez não fazer isto. O fato de ele não fazer isto não quer dizer que ele não possa fazer isto. Você me entende? Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, mas ele deu a mim e a você a liberdade de fazermos escolhas. Ele deu a mim e a você a liberdade do livre arbítrio, de escolhermos qual é o caminho que nós queremos, qual é a vida que queremos levar. Deus, ele não obriga você a viver a vida do jeito que ele deseja, que ele sabe que seria o melhor para a sua vida. Não porque ele não tenha poder para fazer isto, mas porque ele decidiu não fazer isto, o que é muito diferente. Vocês estão aqui comigo? Terceira coisa, eles acreditam que Deus não sabe o futuro. Você dá risada? Está assim de pastor inteligente que acredita nisto, viu? É verdade, eu estou dizendo isso porque justamente alguns pastores em São Paulo têm falado isso, de igrejas grandes e inteligentes. Que Deus ignora o futuro. Que Deus não sabe antecipadamente o que alguém vai decidir. Alguém até disse assim, olha, se Deus conhece o futuro, então o futuro já está pronto. Não resta então escolhas para nós fazermos, porque se o futuro já está pronto, Deus conhece tudo. Se Deus já sabe o que vai acontecer daqui a um ano e aquilo já está feito, então eu não tenho decisão, poder de mudar isso daí hoje. Está errado, um pensamento completamente errado. O fato de Deus saber o futuro não quer dizer que Ele interfira nas minhas escolhas que eu tenho a fazer em minha vida hoje. Não quer dizer nada uma coisa com outra. Por quê, meu amado? Porque olha bem, Deus sabe todas as coisas. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje eu saí de casa e resolvi vir aqui para a igreja. Eu tinha opção, como você tinha opção, de ficar dormindo. Não tinha? Ah, não, hoje eu não vou para a igreja hoje.
Hoje eu não estou sentindo muito bem, estou com dor de barriga, não vou para o culto. Era uma opção. Eu poderia falar, não, eu não vou para a igreja. Deus obrigou você a vir para cá hoje? Não obrigou. Você fez uma escolha. Você fez uma escolha de livre e espontânea vontade. Não, eu vou para lá. Eu vou para a igreja hoje. Eu vou lá. Hoje eu vou para o culto, certo? Agora, antes de você nascer, Deus já sabia que você iria estar no culto hoje. Sabia disso daí? Ele já sabia que você ia estar aqui sentadinho hoje, olhando aqui para mim. Porque Ele sabe o futuro, Ele sabe tudo. O fato de Deus saber o que vai acontecer no futuro não quer dizer que Ele intervenha na nossa vida. A decisão, as escolhas, eu escolhi vir para cá. Só que a minha escolha, Deus já sabia que eu iria fazer essa escolha antes mesmo de eu nascer. Então, olha bem, as pessoas acreditam o seguinte, então, Deus, ele não sabe o futuro, Ele vai moldando o futuro à medida que a gente vai fazendo escolhas na nossa vida. Está errado. Deus, Ele sabe o amanhã, Ele sabe o depois de amanhã. Eu falei para você, Ele sabe quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Na verdade, o desejo de Deus era que todos fossem para o céu. Mas Ele deu a você a liberdade de fazer a escolha. Se você quiser falar, não, eu não acredito que Deus exista, Ele não vai matar você por causa disto. Ele deixa você fazer essa escolha e Ele ainda chama você de tolo. Ele ainda fala, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Ele ainda fala isso daí para você. Olha, queridos, Deus, Ele não nos obriga a fazer nada. Não é porque Ele não tivesse o poder de obrigar-nos a fazer, mas porque Ele resolveu entregar na nossa mão as escolhas da nossa vida. Você está me entendendo, meu querido irmão? Em quarto lugar, eles acreditam o seguinte, que Deus se arrisca quando Deus é um Deus que Ele se arrisca, por quê? Porque Ele não sabia qual seria a decisão de Adão e Eva ou dos anjos, e eu falei para você isso a semana passada. Como é que Deus não sabia? Deus sabe tudo. Não pegou nada a Deus de surpresa. A Bíblia diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, antes de haver terra, antes de Adão pecar, Deus já preparou o cordeiro lá para morrer por nós. Jesus, na verdade, morreu muito antes dele nascer na terra, antes de o mundo ser criado. O Filho de Deus já entregou, falou, não, eu vou lá dar a minha vida, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Deus sabe o que vai acontecer. Nada pega a Deus de surpresa. O fato de Adão pecar, dos anjos terem se rebelado, não pegou a Deus de surpresa. Deus sabe todas as coisas. Daniel, ele falou, o Senhor, a sabedoria pertence ao Senhor. Deus sabe, Deus revela os mistérios, Deus revela o profundo, as trevas, não há nada encoberto diante dele, não há nada que ele não saiba. Deus sabe todas as coisas. Em último lugar, só 5 pontos que eles acreditam, que Deus muda. Gente inteligente acredita nisso. Que Deus, Ele vai mudando de acordo com as escolhas que nós vamos fazendo na nossa vida. Deus não tem como mudar, porque Ele é perfeito. E até quando fala uma palavra que Deus se arrependeu, Ele não mudou. Aquilo é um antropomorfismo, é uma linguagem humana querendo atribuir uma reação de algo que Deus fez, que agora não tem nem tempo de eu explicar isso daí para vocês. Mas na verdade, olha bem, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que dependendo do que você acredita sobre Deus, isto vai afetar o seu dia a dia, isto vai afetar a sua vida hoje. Você pode falar o seguinte, pastor, eu estou pouco interessado nesse negócio de teologia, porque o que me interessa é o feijão lá na minha mesa. Queridos, mas a tua teologia vai fazer você dormir de uma maneira diferente. Se você crer em Deus, você dorme de um jeito. Se você não crê em Deus, você dorme de outro jeito. Se você crê em Deus, você acorda de um jeito. Se você não crê em Deus, você acorda de outro jeito. Se você crê em Deus, você enfrenta problemas de um jeito. Se você não crê em Deus, você enfrenta problemas de outro jeito. Estou falando grego? Bom, estão aqui comigo? Qual era o sonho? Só rapidamente então. Eu nem li o sonho, mas eu vou contar o sonho. Daniel chegou para o rei e falou para o rei, o sonho que o senhor teve foi o seguinte.
o Senhor viu uma estátua muito grande, terrível, cabeça de ouro puro, peito e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pé de ferro e barro. Quando ele falou isso aí para o rei já... E no sonho vinha uma pedra não cortada por mãos humanas, que vinha rolando e bateu no pé da estátua, esmiuçou, estraçalhou o pé da estátua. Com aquilo a estátua ruiu, e o ferro, e o lodo, e o bronze, e a prata, e o ouro se despedaçaram, viraram pó, e o vento os levou embora. E aquela pedra que caiu, ela foi crescendo, se transformou numa montanha, e encheu toda a terra. Este é o sonho que o rei teve. E Daniel falou assim: rei, e este sonho Deus está revelando para você as coisas que vão acontecer no futuro. E eu vou dar a interpretação deste sonho para o rei. A cabeça de ouro é o Senhor, é o rei. Porque Deus está dizendo aqui de 4 reinos. O ouro é o rei mais poderoso que tem, que és tu, ó rei. A prata é um reino que vai se levantar depois do teu. O bronze é um reino que vai se levantar depois do reino de prata. E o ferro misturado com o lodo, ferro, e depois misturado com o lodo, é um outro reino que vai se levantar. Quando ele falou isso daí, a única palavra que o rei conseguiria entender sobre isto era o presente, que ele era o rei. Mas na verdade, isso daqui, Daniel, ele estava falando de outros reinos que vieram depois. Porque quando a gente vive já no futuro e olha para o passado e vê todas as descrições desta revelação que ele teve, a gente percebe o seguinte, que ele estava falando do Império da Babilônia, e depois ele estava falando do Império Medo-Persa, que era o reino, a parte de prata, e depois ele estava falando do Império Grego, que veio depois, que derrotou o Império Medo-Persa, que seria o bronze, e depois ele estava falando do ferro, do Império Romano, que veio depois de Alexandre o Grande, depois do Império Grego, e o lodo e o ferro mostra a fraqueza do Império Romano que veio a cair. Enfim, ele está falando sobre os reinos que iriam vir. E se você for ver, depois do Império Romano, não se levantou nenhum império que dominasse a terra toda. Não houve nenhum reino que dominasse toda a terra. Esses 4 reinos dominaram a terra toda. O Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego da Grécia e depois o Império Romano. Foram os governos que dominaram o mundo inteiro. E ele diz o seguinte, que uma pedra veio e arrebentou com esses, caiu sobre o pé. O pé, na verdade, é o Império Romano. Esta pedra, na interpretação de Daniel, era o reino de Deus, que iria vir, iria esmiuçar todos aqueles reinos, e que aquela pedra se transformaria numa montanha e encheria toda a terra. E ele está falando sobre o reino de Deus. E quando ele deu esta interpretação para o rei, a Bíblia diz que o rei ficou sem palavras. O rei ficou chocado. E ele falou, alguém vai substituir, um outro reino vai derrubar o teu império um dia. E aquilo não apavorou o rei, não. Ele reconheceu que aquele sonho havia sido o que ele sonhou. E ele entendeu que aquela interpretação era satisfatória para ele. E a Bíblia diz no versículo 40, então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel, ordenou que ele fizesse oferta de manjares e suaves perfumes, e o rei disse a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia.
Olha bem, o rei, ele ficou abismado diante daquilo que aconteceu. Ele quis inclusive adorar a Daniel. Ele disse: não há Deus como Deus que você serve. O Deus que você serve é o Deus dos deuses, é o Deus dos reis. E a Bíblia diz que ele exaltou a Daniel e colocou a Daniel como um governador de toda a terra e como chefe de todos os sábios da Babilônia. Vocês estão comigo aqui? Só mais uns minutos, queridos. A aplicação destas coisas todas que eu falei para você. A primeira lição que nós podemos tirar aqui é a seguinte. Primeiro, que o reino dos homens, do sonho de Daniel, os reinos dos homens não duram para sempre. Não duram para sempre, só o reino de Deus é que dura para sempre. Porque levanta-se rei, rei morre e desaparece. Impérios se levantam e desaparecem. Nenhum império é eterno, nenhum rei é eterno. No Egito houve os faraós e eles morreram, e aí estão as ruínas lá dos seus túmulos e sarcófagos e múmias, mas que não é eterno. Ou seja, tudo aquilo que o homem ele faz, na verdade, não dura para sempre aqui nesta terra. A pessoa que vive a sua vida apenas na perspectiva terrena é uma pessoa infeliz. Infeliz é o homem que pensa somente nesta vida, porque esta vida vai acabar, meu querido. Esta vida não é eterna. Você pode planejar, você pode sonhar, você pode ganhar dinheiro, você pode construir, você pode ficar rico, milionário. Eu conheço muita gente rica e que é profundamente infeliz. Que o seu lar é um inferno, que não tem paz dentro de casa, que vive à base de remédios para poder dormir, que vivem perturbadas, vazias, angustiadas. Sabe por quê? Porque elas conseguiram dinheiro, e elas, quando ganharam muito dinheiro, elas descobriram que o dinheiro não é suficiente para trazer paz no coração do ser humano. Quanta gente milionária se suicida, quanta gente milionária vive perturbada, vive triste, quanta gente milionária tem depressão, vive deprimida à base de remédios por causa da depressão. Sabe por quê, meu querido irmão? Porque o dinheiro, nenhuma destas coisas compra paz no coração, compra coisas, mas coisas não são eternas, coisas dos homens, reino do homem nasce e morre, só o reino de Deus é eterno. A segunda coisa, a nossa teologia é importante, aquilo que nós cremos é importante, porque isso faz com que a gente durma tranquilo. Sabe por quê, queridos? Eu durmo em paz em qualquer lugar da terra. Sabe por quê? Eu, crente, eu poderia ir para o Iraque e dormir numa tenda e dormir tranquilo. Sabe por quê? Porque eu creio num Deus eu acredito num Deus que cuida da minha vida. Eu acredito num Deus que nada acontece comigo se Ele não permitir que aconteça. Eu acredito num Deus que é impossível você dar um tiro em mim e me matar se não for esta hora que Deus quer que eu morra. Se Deus tem um plano para a minha vida, daqui a 10 anos você pode dar 4, 5 tiros em mim e eu não vou morrer. Ou seja, a minha teologia, aquilo que eu acredito sobre Deus influencia até as minhas emoções. Eu não tenho medo de bandido, eu não tenho medo de ser assaltado, eu não tenho medo de pregar na prisão ou em qualquer outro lugar. Eu me lembro na época do Carandiru, que era aqui nossos vizinhos aqui, estava uma época meio tumultuada lá, e me convidaram para ir pregar lá, e eu fui lá pregar. E eu me lembro até hoje que eu entrei numa cela toda imunda, suja, e encostei na parede, e lotou, não tinha lugar nem para respirar. Eu com a minha Bíblia, eu abri a Bíblia assim, porque estava preso, lotado, aquela cela abarrotada de gente, até as grades lá atrás, gente segurando nas grades. Eu ali abri a minha Bíblia assim, para pregar para eles ali, e eu não fiquei com um pingo
pingo de medo de estar ali, ou de uma revolta, ou de alguém naquela multidão me esfaquear, por causa do Deus que eu tenho, que eu acredito, num Deus que controla a história, num Deus que controla a vida, num Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, num Deus que sabe o futuro, num Deus que conhece mistérios, num Deus que revela o escondido, num Deus que conhece as minhas emoções, a minha vida, cada detalhe da minha vida, meu amado. A nossa teologia faz a gente dormir tranquilo ou faz você ficar perturbado. Você tem um probleminha, não dorme de noite. Rola na cama de um lado para o outro. Tem que ir lá pegar o remedinho lá que o médico receitou para você lá. Você tem que ir lá, e eu não sou contra a medicina, nós temos vários médicos na igreja, receitou para você lá. E os médicos da igreja também é interessante, né, Sérgio? Que os médicos também precisam de Deus. Receitou lá para você, aí à noite você está lá perturbado. Ai, o que eu faço? E vai lá, acorda, acende a luz apavorada. A gaveta, pegar o remédio para tomar, senão não consigo dormir direito. Vive preocupado, com um probleminha de nada. Se você crê num Deus que é todo poderoso, meu amado irmão, em paz eu me deito e logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Eu deito. Minha esposa sabe. Minha esposa está aqui. Eu deito 30 segundos, querida. Eu tenho que falar boa noite, querido, ainda de pé, sentado na cama, a gente lê, às vezes conversa. Querida, boa noite. A hora que eu falar boa noite, só o corpo de bombeiros me acorda. Eu me deito em paz e logo pego no sono, durmo, ronco. Às vezes minha esposa levanta de madrugada para orar, pode pôr som, CD. Eu durmo na bênção. Acordo feliz. Pergunto para minha esposa, falador. Pergunto para ela se eu acordo deprimido. Se ela já me viu em 28 anos, nós temos 28 anos de casado. Se ela já me viu acordar deprimido para baixo, de mau humor. Eu não acordo de mau humor. Não acordo lá, ai meu Deus. Não acordo desesperado da vida. Não acordo preocupado. Acordo na bênção. Ela até fala para mim, querido, para de falar um pouquinho. Fala. Estou feliz, quero cantar. Acordo, todos acordam. Vamos acordar, meu povo, levantar, está na hora. Oh, glória a Deus, que dia maravilhoso. Olha o sol, olha o sol. Falo para as cachorras lá, que dia bonito, olha o sol. Sabe por quê, queridos? Por causa do Deus que a gente acredita. O Deus que nós cremos muda o nosso humor, muda o nosso dia, muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva de futuro. O que a gente espera do amanhã, meu amado, eu estou tranquilo porque eu sei que o Deus da Bíblia controla o meu futuro, o meu amanhã. Eu sei para onde eu vou daqui a um tempo. Então isto faz a gente dormir tranquilo. Eu posso confiar num Deus que eu acredito. E eu sei do seguinte, meu amado, que o mais importante na vida, que esse texto também me ensina, que o mais importante nesta terra é nós termos o favor de Deus, que é melhor do que nós termos o favor dos homens. Tem gente que pode pensar o seguinte, pastor, para você ter êxito, você tem que ser amigo da presidente Dilma. Pastor, você tem que ser mais político. Pastor, você precisa ser amigo do governador. Pastor, você precisa ter uma palavra com o prefeito. Pastor, você precisa ter amigos influentes. É importante nós termos amigos influentes. Você quer um emprego melhor? Você precisa ter lá,
o padrinho, você precisa ter o amigo. Sabe, queridos, eu vejo o seguinte, que o mais importante não é nada disso daí não. Se você tiver o favor de Deus, Deus exalta, Deus promove, Deus derruba. Isso que é importante. É o que a Bíblia diz aqui. É verdade. Se eu andar com Deus, se eu andar com o Senhor, se eu agradar a Deus, se eu andar de maneira correta, se eu honrar ao Senhor, se eu for íntegro na minha vida, se eu for honesto, se eu honrar a Deus em minha casa, se eu crer num Deus a ponto de arriscar a minha vida e perder o meu pescoço, porque eu creio realmente em Deus, que Deus livra a minha alma, a minha vida, se eu creio que Deus é um Deus que abre portas e fecha portas, e que a porta que Deus abrir, ninguém pode fechar para mim, eu durmo tranquilo, e eu sei que o favor de Deus é o que interessa, porque Daniel, ele não buscou o favor do rei, ele falou para o rei o que ele tinha que falar, se o rei gostasse ou não gostasse, era esta a interpretação, mas a Bíblia diz que o rei exaltou a Daniel, e Deus usou o rei para exaltar a Daniel, e Daniel acordou naquele dia como um escravo, como um cativo lá na Babilônia, e foi dormir naquele dia como o governador da Babilônia. Assim como José, o que aconteceu com José, aconteceu com Daniel. Ele num dia, ele acordou sendo um homem comum do povo, e foi dormir como o governador daquela terra, como o chefe de todos os sábios da Babilônia. Porque nas mãos de Deus está a força e o poder. Contigo está o engrandecer. Os Salmos diz isto. E a tudo dá força. Contigo está o engrandecer. Deus é o juiz. A uns ele abate, a outros ele exalta. A partir do dia seguinte, quando Daniel passasse pela rua, as pessoas iriam se curvar diante dele, porque agora ele era a maior autoridade depois do rei. Olha só. O rei o colocou como governador de toda a Babilônia. No dia seguinte, ele já não era um homem comum. Porque Deus tem o poder de pegar uma pessoa comum que é fiel e colocá-la em posição de autoridade onde Ele quer que essa pessoa esteja. É isto o que conta. Então, ao invés de você achar que você precisa fazer coisas erradas para ser promovido, é melhor você ser promovido pelo Senhor fazendo o que é certo, porque a porta que Deus abre, nenhum homem vai fechar para você. A porta que o homem abre, amanhã o homem fecha esta porta, porque aquele que hoje é teu amigo, amanhã pode ser teu inimigo, teu concorrente. Aquele que hoje bate nas suas costas, amanhã pode querer estar puxando o teu tapete. Mas quando Deus promove uma pessoa, Ele honra aquela pessoa. E por mais de 70 anos, Daniel esteve na Babilônia em cargos de autoridade, não porque ele foi amigo do rei, mas porque ele foi um homem de Deus, e Deus revelou a ele mistérios e sonhos, e Deus abençoou a sua vida, e Deus promoveu a sua vida, porque Deus promove aquele que é fiel. A Bíblia diz, ser fiel no pouco, e o Senhor diz, eu vou colocar você sobre muito. Aprenda a ser fiel nas pequenas coisas, porque tem gente que nas pequenas coisas não quer ser fiel a Deus, só quer ser fiel a Deus se tiverem coisas grandes. Aprenda, fiel no pouco, Deus vai nos colocar sobre o muito. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos nesta manhã por tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem sempre uma palavra maravilhosa para a nossa vida, para transformar a nossa vida, para fortalecer a nossa fé, para termos uma visão de quem é o Senhor que controla todas as coisas. Pai, que esta palavra fique ardendo no coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Abençoa as suas vidas, Senhor, abençoa a sua
casa, abençoa seu casamento, guarda, Senhor, a sua vida, livra-os de todo mal. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos viver para o Senhor, nós queremos ter um coração reto diante dos teus olhos, nós queremos viver uma vida que agrade a ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.